Me sinto muito honrada. É a minha segunda visita à Casa Comunidade Aliança, Igreja Aliança. Vim aqui a primeira vez com o Melquisedeque. Alguém conhece o Melquisedeque aí? Melquisedeque, nosso amigo de longa data já. A gente veio para cá com ele. Ele nos apresentou essa igreja maravilhosa, essa família maravilhosa. Pastor Marcelo, pastora Giza, a família deles incrível, Marcelo, Noah, a Bia. Eu confesso que eu fiquei muito impactada quando eu conheci vocês. Foi um renovo para nós, para mim e para o meu esposo. Já vou apresentar aqui a nossa família também. Eu tenho 23 anos, sou casada há 3 anos com um homem incrível, meu esposo, Daniel. Está aqui sentado, faz um tchauzinho. Nós estamos casados há 3 anos e há 1 ano nós moramos aqui em Curitiba. Nós viemos para cá com uma palavra do Senhor. Então já quero começar essa reunião de jovens. Para você que é solteiro, pense bem com quem você vai se casar. O critério de escolha para a pessoa com quem você vai se casar é alguém que ouça Jesus e que tenha coragem de viver o que Jesus está falando. O resto a gente vai Eu encontrei essa pessoa, é por isso que eu posso dizer para você, não existe bem maior do que nós formarmos uma família segundo o coração de Deus. Nós formarmos porque o coração de Deus deseja a família. Ele é um pai, ele é um Deus pai. Ele tem um filho que está em busca, que está preparando uma noiva. Então tudo gira em torno de uma família. Então não olhe para relacionamento, para namoro, para casamento como algo supérfluo. Isso é a forma de nós manifestarmos o céu na terra. Começa na nossa casa, começa na nossa família. Então pense bem. Esse não é o assunto principal da palavra de hoje, mas já começa por aí, porque o que eu gostaria de falar tem a ver com isso, tem a ver com nós ouvirmos Jesus. Então, como eu ia dizendo, eu estou aqui, nós estamos aqui há 1 ano, aqui em Curitiba, aliás, ali em Curitiba, né, porque aqui é Almirante, cidade vizinha, e nós estamos há 1 ano morando aqui, nós viemos com uma palavra de Deus. Hoje nós fazemos parte da família dos que creem, lá em Curitiba, e hoje está com a gente aqui a Gabi e a Pérola, sinalzinho, minhas amigas preciosas, que vieram me acompanhar hoje. Também faz parte da minha família hoje, fazem parte da minha casa, da minha vida. De verdade, não são apenas irmãos da igreja, são parte da minha casa. A Tainá também está aqui, quero já agradecer, porque é uma amiga preciosa que Deus me deu nesse período que eu estou aqui. Então, quero dizer que eu estou aqui em casa, eu me sinto parte da família. A pastora Giza me deixa muito à vontade, é uma pessoa preciosa. Gostaria que ela estivesse aqui, mas vai levar meu abraço para ela. Levem meu abraço para ela. Então, estou muito lisonjeada de verdade pelo convite. E eu quero compartilhar um pouquinho nessa noite sobre o que meu coração tem vivido nesse período que nós estamos aqui. Nós viemos para cá, como eu disse, com uma palavra. Eu nem falei de onde eu vim, né? Só viemos para cá, né? Viemos da onde, né? Eu e meu esposo, nós somos do Mato Grosso, no Centro-Oeste. Já ouviram falar? Existe. No Centro-Oeste, Mato Grosso. Não é o Mato Grosso do Sul, é o Mato Grosso. Nós viemos da cidade de Rondonópolis. Viemos com uma palavra de Deus. Na nossa cidade, nós também participamos de um movimento de oração na praça, que se chama Voz que Clama, que existe há 2 anos. Lá nós éramos muito envolvidos com a vida da igreja. Eu e meu marido, a gente brinca que a gente não saiu fugido da nossa igreja. A gente veio por uma palavra de Deus. Nós amamos os nossos pastores locais de lá também. Nós amamos a nossa comunidade local. E lá nós éramos muito envolvidos com o serviço da igreja. Mas quando o Senhor disse para nós que nós viríamos para cá, a palavra que o Senhor nos deu foi que nós estaríamos cavando mais fundo. Nós viríamos para cá porque nós viríamos
encontrar algo mais profundo em Deus. Não pela localidade geográfica, mas por causa da obediência. Porque o centro do lugar onde nós encontramos o profundo não é um lugar físico, é um lugar espiritual que se chama obediência. Então, nós viemos para cá com esse desejo de sermos transformados à imagem do Senhor, de aprendermos mais, algo mais profundo de Deus. E quando a pastora me fez o convite para vir falar, ela disse o tema que seria uma reunião especial, que seria o amor em alta definição. E eu achei que seria muito apropriado falarmos sobre isso, porque a irmã que abriu a reunião, ela disse, né, que para nós amamos a Deus e por isso nós amamos as pessoas, mas ela fez uma pergunta, ela falou, será que nós conhecemos o amor? E eu acredito que essa é a pergunta que deve mover os nossos dias. Será que eu conheço de fato o amor? Porque se eu tenho dificuldade de amar alguém, se eu tenho dificuldade de expressar amor, é porque talvez eu não o conheça como eu acho que conheço. E esse é o grande desafio da vida cristã, daquele momento em que nós somos apresentados a Jesus. Será que ali eu conheci de verdade Jesus? Ou será que eu só conheci o cara que a pessoa na praça me apresentou, que a minha mãe sempre falava de quando eu era criança? Será que de fato eu conheço o amor? Então é nesse ponto que Jesus nos pegou quando nós viemos para cá, sabe? É um lugar muito desafiador quando Deus nos manda parar num mundo que nos manda fazer e fazer e fazer e fazer. Principalmente na nossa faixa etária, porque eu também ainda sou jovem, 23 anos, sou casada, mas sou jovem casada. A nossa faixa etária é uma faixa de idade que tem muitas dúvidas, que tem muitos porquês, que tem muitas ambições, que quer conquistar, que quer fazer, que quer acontecer, que quer ter sucesso, e tem muitas propostas, e tem faculdade, e tem curso, e tem pós-graduação, e tem doutorado, e tem namoro, que tem que dar bem, que tem que se dar certo, se fazer sucesso, e aquele monte de pergunta na nossa cabeça, aquele monte de coisa, e junta a igreja, e junta serviço na igreja, junta a função, o cargo, e tem que orar, e tem que jejuar, e tal, e tal, e tal, e tal. E Deus nos manda parar. Ele fala, para, só calma, senta, respira. Pensa no que você está fazendo, no que você está vivendo. E foi o que aconteceu comigo, meu marido. Deus, ele fez assim com a gente. No meio de tudo que a gente estava vivendo, ele pegou a gente e falou, calma, hora de respirar. A gente chegou aqui querendo fazer tudo, querendo servir, querendo não sei o quê, querendo, sabe? Mas a pastora que me discipula sempre bateu comigo nessa tecla. Não é sobre o que você está fazendo, mas é sobre quem você está se tornando. Esse é o objetivo do Evangelho. Não é preparar um exército apenas com força, mas é preparar um exército parecido com Jesus. Esse é o objetivo de você ter vindo aqui nessa noite. É porque Deus quer tornar você a imagem, a semelhança do Filho perfeito de Deus, que começou essa obra na cruz, fazendo aquilo que não era possível que nós fizéssemos. Através da graça de Deus, Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Ninguém poderia ter feito o que Ele fez. Agora Ele nos chama para uma caminhada de nos tornarmos parecidos com Ele. Gostaria de falar um pouco sobre a história de Marta e Maria. É a história que me chamou a atenção nesse tempo, nesse período em que nós estávamos aqui. Em Lucas capítulo 10, Jesus ele vai até a casa delas. Vamos abrir essa passagem. Lucas capítulo 10, versículo 38. Nesse momento, Jesus ele está indo e ele está passando por uma aldeia e ele vai e uma pessoa o recebe. Uma mulher o recebe. É Marta. Marta recebe Jesus e as escrituras dizem, caminhando Jesus, vocês se encontraram? Podemos ler? Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com os muitos afazeres.
E aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe, perguntou-lhe: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha me ajudar. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa e te aflige por muitas razões. Todavia, uma só coisa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Então nós vemos aqui um momento em que Jesus, ele conversa com as duas. Jesus está na casa das duas, e nós concordamos que se elas receberam Jesus na casa delas, é porque elas acreditavam que Jesus era o cara, né? Jesus era Jesus. Então, significa que a nossa vida também é assim. Às vezes a gente aceita que Jesus vem. Jesus é Jesus. O Jesus que minha avó orou e o meu tio foi curado. Esse Jesus é bom. O Jesus que o pessoal lá na praça orou e uma menina foi curada. Esse Jesus é bom. Mas aqui nós vemos duas personalidades diferentes. Uma personalidade de uma pessoa que encontra com Jesus, mas não consegue parar para ouvi-lo. E a personalidade de alguém que quer parar para ouvi-lo, porque quer saber o que essa pessoa tem para fazer. Sabe, o fato de você vir aqui nessa noite, de nós estarmos aqui nessa noite, é porque nós queremos saber o que Jesus tem para dizer, não é verdade? Quantos aqui querem saber o que Jesus está falando agora, o que Jesus está dizendo hoje? Esse deve ser o desejo do nosso coração. E Jesus diz que a parte que Maria escolheu não lhe seria tirada. Em João 6,37, Jesus diz que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Sabe, se você consegue encontrar a sua satisfação em ouvir Jesus, você nunca vai ficar insatisfeito. Porque às vezes a gente acha que a nossa satisfação é ouvir uma mensagem boa e legal, uma música boa e legal. Mas quando essa música ou essa mensagem acabam, a gente fica insatisfeito. Parece que acaba aquela alegria, aquele preenchimento. Mas Jesus disse que aqueles que vão até Ele, de maneira nenhuma seriam lançados fora. Não é o nosso deslize, não é a nossa inconsistência, nada disso nos lança fora, porque Ele prometeu que nós sempre estaríamos satisfeitos nele. Tudo o que Jesus faz é eterno. E o que Jesus faz é a única coisa que vai durar para sempre. O serviço, ele é uma forma de edificação do corpo. O que é o serviço? Igual os nossos irmãos queridos, preciosos, eles vieram nos serviram a comida. Isso nos edificou aqui naquele momento. Nós estávamos com fome. Isso serviu para edificação. Os irmãos aqui do louvor serviu para edificação. O pessoal arrumando a mesa de som serviu para edificar o corpo. Nós conseguimos ouvir melhor. Nós conseguimos ter uma qualidade de som porque alguém se prontificou a servir. Mas vai ter um dia que isso tudo não vai mais ser necessário. E o que vai ficar para sempre é a nossa intimidade com Deus. E é isso que Jesus estava tentando ensinar naquele momento para Marta, porque Marta, o problema não era que Marta estava trabalhando, o problema não é esse, nós precisamos do serviço, senão nós não estaríamos aqui, vocês não iam ler aqui na projeção. Valorizem os irmãos da projeção, amados, são uma bênção de Deus na nossa vida. Se o serviço não acontecesse, não haveria transmissão agora. Então, não é sobre não servir, mas é sobre a inquietação. Jesus corrigiu a inquietação de de Marta. Marta, você está distraída com muitos serviços? Sabe, às vezes a gente está com muita coisa da faculdade. Quem aqui ainda estuda? Estuda alguma coisa? Faculdade, cursinho? Tem alguma coisa? Ou quem aqui trabalha? Legal. Às vezes esses afazeres do nosso dia. Quem cuida da casa aí também é trabalho, tá, gente? Não vamos desvalorizar aí os irmãos que cuidam de casa. Acho querido. Às vezes os nossos serviços do dia a dia, eles nos roubam, eles nos distraem do propósito original. Se nós tivéssemos que escrever, desenhar um fluxograma,
o ponto inicial desse fluxo é a nossa comunhão com Deus. Tudo tem que partir dali, sabe? Imagine uma correnteza de águas ali, né? A parte inicial ali da fonte, as fontes das águas, é o nosso momento de comunhão com Jesus. Nós precisamos parar para ouvi-lo. É muito importante isso. Em Lucas 4 conta a história da tentação de Jesus. Jesus foi tentado no deserto pelo diabo. E na primeira tentativa do diabo de tentar Jesus, ele diz para Jesus, porque Jesus tinha passado 40 dias no deserto, então ele estava com fome, em jejum, então ele estava com fome. Nem posso imaginar como ele se sentiu 40 dias né? Mas eu vou chegar lá. Já estou aqui abrindo meu coração para os irmãos. Mas imagina, Jesus 40 dias em jejum, ele estava com muita fome. E não estava mal-humorado. Aleluias, quem recebe? Jesus estava com fome e não estava mal-humorado. Jesus estava ali, centrado no foco do que ele foi fazer no deserto. E chegou o diabo e falou para ele: Jesus, você não está com fome? Pega essa pedra aqui, transforma ela em pão e come. Jesus podia fazer isso? Ele tinha poder para fazer isso? Ele tinha. Mas o que ele estava dizendo ali? A resposta dele foi: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus estava dizendo ali? Ele estava dizendo: eu poderia fazer, o serviço poderia ser o meu alimento, mas não é esse o meu alimento. O meu alimento é aquilo que o meu Pai quer que eu faça. O meu alimento é a vontade de Deus. Então, o serviço sem a vontade de Deus não satisfaz a nossa fome. Talvez satisfaça ali no primeiro momento, talvez a gente se sinta incluído, a gente se sinta o sucesso, né, a faculdade, sem um propósito. Talvez ali você pense: uau, eu tenho um diploma, eu tenho um curso. Mas se não for o propósito de Deus, você vai se frustrar uma hora. Porque nós não fomos feitos para satisfazer a nossa vontade. Nós somos feitos para glorificar o Pai através de obediência. É por isso que é muito importante nós termos o nosso tempo de parar para ouvir a Deus. Jesus disse, esse versículo, esse trecho, é um trecho de Deuteronômio 8, versículo 3, onde Deus, através de Moisés, ordenou ao povo que eles não se alimentariam de outra coisa a não ser do maná. E são as exatas palavras em Deuteronômio 8:3. Se você quiser abrir Deuteronômio 8, olha aí, gente, vamos valorizar, olha aí. Deuteronômio 8:3, o Senhor dizendo através de Moisés: Ele te humilhou, fez com que sentisse fome e te alimentou com o maná. O que era o maná nesse contexto? Era a única fonte de satisfação deles. Eles não tinham outra forma de se alimentar. Eles não tinham o YouTube para recorrer. Eles não tinham o Instagram para recorrer. A única fonte de alimento deles naquele momento era algo que Deus enviava. Então ali Deus disse, né? Te alimentou com maná que nem tu nem teus pais conheceis, para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. E Jesus repetiu essas palavras para o diabo, naquele momento no deserto. Então veja como é importante nós conhecermos as leis do Senhor. As leis do Senhor, elas não têm o objetivo de salvar ninguém. A lei de Deus não foi dada com o objetivo de salvar. Ela foi dada com o objetivo de comunicar o coração de Deus. Por isso é muito importante nós meditarmos as Escrituras. Não desvalorize as Escrituras. Leia, mastigue, porque no momento da tentação, no momento do problema, quando isso vier à tona na sua mente, nós precisamos ter o conteúdo do Senhor. Jesus conhecia a Torá, ele conhecia a palavra de Deus. E foi o que impulsionou a ele. Nesse momento ele trouxe, olha lá, Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus, ele trouxe o significado original daquela palavra. Ele trouxe ali o que Deus queria que ele fizesse. Agora imagina se Jesus não lesse a Bíblia. Parece até estranho, né? Imagina se Jesus não lesse a Bíblia. Imagina se Jesus não tirasse tempo para orar.
Imagina, Jesus fala, beleza, eu tenho uma palavra de Deus, eu sou o Filho de Deus, eu vim para a terra para salvar a humanidade. E aí ele começasse a andar nas ruas, beleza, eu sou aqui o Filho de Deus, tudo bom, eu sou o Filho de Deus, prazer. Mas ele não conhecesse as Escrituras. Ia chegar um momento no deserto, onde ele estava sozinho e não tinha ninguém olhando para ele. E aí ele ofereceu o quê? Mas ele soube vencer os problemas, ele soube vencer as tentações, porque ele conhecia a palavra que sai da boca de Deus. É por isso que é tão importante nós tirarmos tempo a sós com Deus. É tão importante nós termos o nosso tempo para conhecer o amor, para conhecer esse amor que nos apresentaram, para conhecer esse amor que nós estamos falando nessa noite. Esse amor é uma pessoa, e essa pessoa tem sentimentos, essa pessoa tem um coração, e ela quer se apresentar, ele quer se fazer mostrar. As Escrituras dizem que a eternidade é conhecer a Deus. A eternidade não é ruas de ouro. A eternidade é se assentar e ouvir alguém e conhecer o coração de alguém. E nós podemos desfrutar da eternidade a partir de agora. Nós não precisamos esperar morrer para desfrutar disso. Nós podemos viver a eternidade hoje, quando nós fechamos a porta do nosso quarto e nós passamos a ouvir Jesus. E pedir conselhos para Jesus, pedir orientações para Jesus. E dizer, Jesus, o que você está fazendo? Sabe? Maria, quando se assentou aos pés de Jesus, ela teve uma revelação pessoal de Jesus. Quantos aqui gostariam de carregar uma revelação pessoal sobre Jesus? Sabe? Uma parte sua que ninguém descobriu ainda sobre Jesus. Porque ele é uma fonte inesgotável. O pastor Marcelo sozinho não vai conseguir descobrir Jesus por inteiro. É nossa função, junto com o pastor Marcelo, com a pastora Giza, descobrir os pedaços do coração de Jesus, os trechos do coração de Jesus que estão escondidos. Então imagina você carregar uma revelação de Jesus que ninguém descobriu ainda. Tendo a humildade de saber que a sua revelação também não é a única. Maria teve uma revelação de Jesus. Em João 12, quando Jesus volta à casa delas, de Marta e Maria, elas eram irmãs de Lázaro, o cara que foi ressuscitado, que morreu e Jesus foi e ressuscitou. Elas eram irmãs dele. Em João capítulo 12, Jesus volta à casa delas, já com um Lázaro ressuscitado, e pergunta, aliás, ele não perguntou nada. Ele só chegou lá e elas começaram, Marta começou a servir a mesa. Marta começou a servir como ela fez da outra vez, porque essa era a personalidade dela. Marta começou a servir a mesa, Lázaro estava à mesa ouvindo Jesus, e Maria, de repente, chega, chorando, pega um vaso, um perfume caríssimo que ela tinha. Teólogos dizem que era algo que era dado somente no momento do casamento para um homem. E ela pega esse vasinho desse perfume caro e despeja nos pés de Jesus. E a casa, olha lá no versículo 3, Maria pegou uma libra de bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância daquele bálsamo. Agora imagine a cena. Somente uma pessoa muito apaixonada poderia fazer uma coisa como essa. E Maria tinha uma revelação que ninguém mais tinha. Porque quando ela fez isso, Judas, o traidor, fez a seguinte pergunta para Jesus: Jesus, por que você deixou ela fazer isso? Nós poderíamos pegar esse negócio aí e vender, e o dinheiro a gente podia dar para os pobres. Olha só que coisa linda. Seria lindo, não é verdade? Uma caridade, é uma ação social, algo bonito para se fazer. Mas não era o que Jesus queria. Não fazia parte da revelação daquele momento, que só Maria tinha ali naquele momento. Maria, puder passar? Ele não disse isso, Judas não disse isso
por se importar com os pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, tirava o que nela era depositado. Você vê ali que Jesus, ele sabia o que se passava no coração de Judas. E esse é o X da questão. Não é suficiente a gente preencher a carga horária de serviços e demandas da nossa comunidade local. Não é suficiente a gente ter uma boa profissão, a gente ter, ainda que isso tudo seja útil e faz parte do desenvolvimento do corpo. Mas Jesus sabe o que está se passando lá no secreto do coração. Ele sabe quem nós somos de verdade. E Jesus respondeu para Judas: deixe-a em paz, porque ele prometeu lá em Lucas 10 que a boa parte não lhe seria tirada. A intimidade que ela tinha com Jesus, ninguém poderia parar mais ela, porque ela reencontrou um lugar de intimidade com Jesus. E Jesus agora era o guardião dela, imagine. Jesus agora era o defensor dela. Jesus disse: pois para o dia da minha sepultura foi que ela guardou isso. Jesus ainda não tinha morrido, não é Jesus ressuscitado, mas Maria sabia. Jesus contou um segredo para Maria. Isso não te empolga? Isso não é empolgante? Isso é incrível. Gente, Jesus, o Cristo, aquele que nós vem aqui e fica cantando para Ele, o cara aqui que a gente vem se reunir, Jesus contou um segredo para Maria. Isso não é incrível? Quando nós temos intimidade, quando nós paramos para ouvir Jesus, Ele conta os segredos dele. Em Salmos capítulo 25, verso 14, diz que os segredos de Deus são para os que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Então existem segredos, existem mistérios da parte de Deus que ainda estão ocultos e que Ele quer revelar, mas nós precisamos estar nesse lugar de intimidade, nós precisamos entrar na conversa com Jesus. Isso é oração. Oração não é nós começarmos a falar com Deus. Isso o Paulo Borges nos ensinou há pouco tempo lá na família. Oração não é você chamar Deus para conversar. Oração é você entrar na conversa com Deus, porque de eternidade em eternidade o plano dele continua funcionando. Então quando nós nos colocamos em oração, nós estamos dizendo: ei Deus, eu cheguei para a conversa, Joyce está online. Então nós precisamos entrar na conversa com Jesus, nós precisamos saber o que Ele quer falar. Nos dias, sabe, nós temos que acordar de manhã e perguntar: Jesus, o que você quer fazer hoje? O que você quer fazer hoje? Cara, Jesus, o que você quer fazer? O que você está planejando para hoje? Eu quero saber o que você está amando hoje, Jesus. Esse é o resultado de um coração extravagante, uma adoração extravagante, é se apaixonar pelo que Jesus ama. E então nós vamos sair nas ruas, nós vamos para as praças e nós vamos com os nossos olhos em chamas, porque agora nós sabemos o que Ele ama. Não porque alguém nos mandou fazer, não porque a nossa comunidade local tem um evangelismo efetivo, que é essencial, mas porque agora nós sabemos quem Ele ama, o que Ele ama. E então nós vamos representar esse amor. Sabe, se você veio aqui hoje a primeira vez porque alguém te alcançou, entenda isso, querido. Jesus, Ele levou alguém naquele lugar onde Ele te encontrou, porque Ele te ama. E Ele colocou os seus amigos para procurar você. E você está aqui nessa noite porque Jesus ama você e Ele quer dizer para você: o meu amigo te trouxe, mas agora eu quero me apresentar para você. Eu quero ter a minha revelação pessoal com você. Sabe, Jesus, Ele não está fazendo muitas coisas. Jesus não é um cara atarefado. Ele está fazendo uma única coisa. Desde a eternidade, desde a fundação dos tempos, há uma única coisa sendo feita. Em João capítulo 6, verso 24... diz o seguinte: estou ouvindo barulho de folhas de Bíblia. Gostei. Versículo 24 diz:
Quando as pessoas da multidão perceberam que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, entraram em seus barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu a eles assim: em verdade vos afirmo, vós me buscais não porque vistes os sinais, mas porque comestes os pães e fostes e vos fartastes. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna, alimento que o Filho do Homem, Jesus, vos dará, pois Deus o Pai colocou o seu selo sobre ele. Então nós vemos aqui essa situação, só uma pausinha. Aqui o contexto foi que Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação de pães. Jesus tinha acabado, aquele momento onde Jesus estava sentado ensinando a galera, daí estava todo mundo com fome, e Jesus chamou os discípulos e falou: e aí, o que nós vamos dar de comer para esse povo? E aí os discípulos falaram: a gente não tem dinheiro para pagar nada para todo mundo. E aí Jesus falou: e agora? Jesus falou: vamos dar um jeito, nós temos que dar de comida para esse povo. E aí de repente chegou um dos discípulos com um menininho e falou: ele tem 5 pães e 2 peixinhos aqui. Aí que Jesus pegou os pães, deu graças a Deus, partiu o pão e aconteceu a multiplicação de pães. Então a fome de todo mundo ali, a fome natural, foi satisfeita. E aí as pessoas começaram a ver: tem um cara que multiplica pão, vou andar perto dele. Não é mesmo? Tem um cara que multiplica pão, eu vou andar perto dele, as minhas necessidades vão ser satisfeitas. Que esse cara, se eu ficar com fome, ele vai me preencher de fome natural. E aí as pessoas começam a procurar Jesus. E quando elas encontram Jesus, elas perguntaram, eu fico imaginando a cena assim, né? Tipo, chegando em Jesus: Mestre, como você chegou aqui, amado? Sabe? Cara, né, lisa. E Jesus falou para eles: vocês acham que vocês me enganam? Vocês não vieram aqui por causa do sinal. Vocês não vieram aqui porque vocês sabem que a minha comida dura para sempre. Vocês vieram aqui porque eu preenchi a sua necessidade natural. Você não veio, você não me procurou porque você sabe que a sua vida vai ser transformada e que vai virar tudo do avesso e você vai ter uma nova estrutura. Você veio aqui porque eu posso satisfazer a sua necessidade natural. Jesus disse para eles: trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará. Então Jesus estava dizendo para aquele povo: ei, eu sou a comida que o Pai me deu. Mais à frente ele vai desenrolar isso. Eu sou a comida eterna que o Pai deu, e eu vou ser a comida que vai satisfazer você para sempre. Então eles questionaram: o que faremos para realizar as obras de Deus? Então as pessoas ficaram tipo: beleza, Jesus tem uma comida que é eterna, como que a gente faz para conseguir isso? Aí Jesus respondeu: repare bem. Volte ao versículo, por favor. A pergunta das pessoas para Jesus foi no plural: as obras de Deus, certo? E a resposta de Jesus foi no singular: a obra de Deus. E ainda as escrituras dizem: Jesus lhe asseverou. Jesus bateu na mesa: a obra de Deus. Sabe quando a pessoa quer dar ênfase? Jesus diz: a obra de Deus. É uma única coisa que está sendo feita. E que coisa é essa? Que creiais naquele que por ele foi enviado. Então, amados, a obra de Deus é esta: que nós possamos sentar e ouvir Jesus e conhecer a Ele, porque esse é o ponto de partida para todo o resto. Todo o resto vai acontecer, a evangelização mundial vai acontecer desse ponto de partida, do lugar aonde nós conhecemos e cremos a Deus. A obra de Deus é essa. Nós temos isso
sabe, a gente fica muito atolado com as coisas, porque a gente vê hoje nos nossos dias atuais como existem tantas vozes tentando nos ensinar, existe um problema de identidade, nós ficamos em busca da nossa identidade, sabe? Eu falo isso eu me incluo nisso, sabe? A gente quer descobrir quem a gente é. Nós estamos num tempo onde os jovens, eles demoram muito para se firmar em algo, porque eles não sabem quem eles são. Aí experimentam uma função aqui, experimentam um cargo ali, experimentam uma faculdade, tranca, tenta outra, vai, tal, pega um serviço, tenta outro. Mas na verdade, uma coisa é necessária. Você não foi criado à toa, você tem um Criador. E Ele sabe para que você foi feito. Você não precisa, você sozinho, investir e se desgastar tentando procurar alguma coisa para você fazer ou algo para você ser. Você tem alguém que te criou, você não é órfão. Você tem um pai, você tem uma origem e Ele vai apontar você para o seu destino. Nós precisamos nos assentar para ouvir Jesus. Nós vamos nos tornar mais assertivos quando nós nos assentamos para ouvir Jesus. Tempo é uma coisa muito preciosa. Tempo não volta atrás. Cansaço a gente recupera, a gente descansa e as nossas forças são revigoradas. Tantas coisas a gente consegue recuperar, mas o tempo perdido não volta. Então está na nossa mão decidir se os dias são perdidos ou aproveitados. Quando a gente decide ouvir e fazer o que o Senhor nos mandou fazer, nós estamos aproveitando os nossos dias, porque eles estão sendo vividos com um propósito. Mas se nós estamos fazendo as coisas à nossa maneira, nós só estamos desperdiçando tempo. Entende? Leonard Ravenhill, ele falou algo que me marcou. Ele diz que a nossa vida foi comprada por Deus, certo? A minha vida foi, a sua vida foi comprada por Deus? Amém? Então a nossa vida foi comprada por Deus. Não só os nossos domingos, não só as nossas quartas, não só meio período do dia. A nossa vida foi comprada por Deus. E tudo que nós fazemos que está fora de algo que Deus mandou, fora de algo que é desejo do coração dele, falando em termos individuais mesmo, sabe? Falando em termos tipo, Deus, será que você quer que eu realmente faça isso que eu estou fazendo? Se Deus não mandou eu fazer e eu estou fazendo, eu estou roubando um tempo que é dele. Eu me lembro quando eu trabalhava numa agência de publicidade e lá tinha leis muito rígidas quanto a celular. E aí, às vezes, eu burlava essa lei. Já me arrependi, tá? Eu estou contando como um testemunho, não é bonito. Porque um dia alguém me disse isso, que na verdade, a pessoa que me contratou, ela estava pagando por 8 horas diária. Então, o tempo que eu não estava me dedicando àquilo que ela queria que eu fizesse, eu estava roubando dela. Isso eu estou dizendo para pessoas que têm caráter, tá? Porque isso já é uma questão tipo, eu quero fazer as coisas do jeito certo. Se eu já não ligo para nada, então esse exemplo não vai ter efeito nenhum. Mas se a gente quer fazer as coisas do jeito certo, a gente precisa entender. A nossa vida inteira foi comprada por Deus. O nosso tempo é precioso. Então nós precisamos nos tornar assertivos. Sabe, a gente não pode mais desperdiçar tempo. O Senhor está às portas. Em breve Jesus está voltando. Ele prometeu que em breve Ele voltaria. Jesus está voltando. E nós queremos entregar para Ele uma vida de devoção. Nós queremos entregar para Ele Jesus. Jesus disse na oração dele em João 17: eu vim fazer o que o Pai mandou eu fazer. Essa foi a vida de Jesus. Ele disse que o alimento dele era fazer a vontade do Pai. Esse é o convite que Ele faz para nós hoje. Que nós possamos encontrar esse lugar de obediência à voz dele, mas para isso a gente precisa sentar para ouvi-lo. Em Colossenses capítulo 2, versículo 2 e 3, nos explica por que ouvir Jesus é tão importante. Sabe, porque se nós queremos fazer a vontade de Deus, o Pai, a maneira de nós encontrarmos essa verdade é em Jesus.
Colossenses 2 diz: esforço-me a fim de que o coração deles seja animado. Quantos estão animados? Estando vós unidos em amor, quantos estão unidos? E juntos alcanceis toda a riqueza do pleno entendimento, para que possais conhecer perfeitamente o mistério de Deus, o segredo de Deus, a saber, Cristo. Vamos juntos, vamos só esse finalzinho juntos. A saber, mais forte, a saber, Cristo é o mistério de Deus. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Você quer ser um cara top, que sabe o cara que sabe tudo, não segundo os parâmetros humanos. Sabedoria e revelação, sabedoria e conhecimento estão ocultos em Cristo. Em Salmos diz que quando nós nos assentamos para ler as Escrituras, nós nos tornamos mais sábios do que os sábios. Olha que legal. Imagina, às vezes aqui a gente, que é o pessoal que não levantou a mão, inclusive eu que não está estudando nenhuma faculdade, né? A gente tem uma chance de ser sábio. A gente pode sentar e ler as Escrituras, porque a Bíblia diz que quando nós lemos, quando nós estamos meditando nessas palavras, nós nos tornamos mais sábios do que os sábios. Imagine, existe uma chance para nós. O nosso pastor local, Leandro Vieira, ele tem uma frase que diz que se todo o conhecimento que você tem sobre Cristo vem de outra pessoa, você vai desmoronar. Se tudo que você sabe sobre Jesus, se tudo que você sabe sobre o amor, se tudo que você sabe sobre tudo isso que nós estamos falando veio de outra pessoa, veio de alguma ideologia, veio de algum ensino de alguém que não é uma revelação pessoal de Jesus, ou principalmente que não está fundamentada nas Escrituras, isso não vai te sustentar por muito tempo. Agora, nesses anos, eu vou dizer anos porque o diabo tem paciência. Você vai conseguir ainda se enganar e achar que está tudo bem, que você já entendeu. Mas na verdade, o que vai te sustentar no dia da frustração, o que vai te sustentar no dia da decepção, no dia em que as pessoas te abandonarem, no dia que alguém não acreditar em você, é o que você sabe de verdade sobre Jesus. É se você sabe de verdade que Ele te ama. Sabe, a gente ouve tanto, Jesus te ama, Jesus te quer, Jesus preparou um banquete para você. Mas se você não souber disso dentro do seu coração, na hora da prova você vai duvidar. E você vai desmoronar. E não é esse o projeto de Deus para você. Ele quer que você saiba de verdade o amor dele sobre a sua vida. Pastor Mário Freitas disse isso para nós lá na família também, que o conceito judeu de conhecer não é aquele, por exemplo, eu conheço Estados Unidos? Conheço, já vi na internet. Esse não é o conceito original de conhecer. O conceito original de conhecer é, eu já fui lá nos Estados Unidos, eu conheço lá. Entende? Então, é isso que Jesus quer para nós, é isso que Ele quer nos levar, Ele quer que nós conheçamos a Ele. Jesus, já ouvi falar, o cara da Galileia lá, né, o Galileu. Não, Ele não quer só isso de nós, Ele quer que nós falamos, Jesus, razão da minha vida. Aquele que me sustentou o dia que todo mundo virou as costas para mim. Aquele que acreditou em mim quando as pessoas duvidaram da palavra que Deus tinha me dado. Jesus, sei quem que Ele é. O cara que me forjou. Sim, eu conheço Jesus. O cara que me curou as minhas enfermidades emocionais, que me tirou da depressão. Eu conheço Jesus. O cara que me sustentou quando eu estava longe da minha família, com saudades da minha casa, da minha cidade, da minha igreja local. Aquele Jesus que segurou na minha mão e disse: não temas, porque eu sou contigo. É esse conhecimento que Ele quer trazer para nós. É esse lugar que Ele quer trazer para nós. O lugar onde nós possamos dizer: eu conheço Jesus.
Entende, querido? É algo muito mais profundo. Eu quero muito que nessa noite nós saiamos daqui com esse desejo, sabe? Tipo, sabe quando você conhece uma pessoa super legal e você fala, meu Deus, eu queria ser amigo dessa pessoa? Então, eu quero que você se sinta assim nessa noite. Leonard Ravenhill diz que nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. Qual será o nosso tamanho? Qual será o meu tamanho? Qual é o tamanho da minha vida de oração? Quando eu ouvi essa frase a primeira vez, eu me perguntei, eu caí naquela coisa de, qual que é o meu tamanho? Nossa, então eu não tenho muita influência, eu não tenho muitos seguidores, então talvez a minha vida de oração não esteja tão boa assim. Mas não é sobre isso. A pergunta é, qual é o tamanho que Deus te vê? Esse é o ponto essencial. Qual é o tamanho que nós temos diante de Deus? A nossa relevância diante de Deus, sabe, o cara que Deus olha do céu e fala, eu preciso fazer uma coisa. Aí Jesus olha, Deus olha e fala, ali ó, aquele cara, aquele grande homem. Esse é o tamanho que nós temos que nos preocupar em ser. Filipenses fala que Jesus foi aprovado, que Jesus desenvolveu e cresceu por causa da obediência, porque ele sofreu em obediência. Então a obediência é o lugar que nos leva a desenvolver e crescer em reverente submissão. O que é uma reverente submissão? É obedecer, é falar sim senhor, não senhor, sem ficar questionando. Sem, mas Jesus eu não consigo, mas Jesus eu não posso, porque eu tenho esse defeito, esse problema. Não, é Jesus, você quer que eu renuncie tudo? Então eu vou renunciar. E eu sei que essa comunidade local tem um testemunho forte nisso. Eu não estou falando aqui nenhuma novidade, porque eu conheço algumas partes da história de vocês, eu conheço a vida dos seus pastores, e eu sei que o que eles ensinam com a vida deles é uma vida de renúncia sem medo. Eu não estou aqui falando nenhuma novidade para você. Eu estou aqui te convidando, não fique mais só olhando para eles. Tenha a sua experiência pessoal com Jesus. Tenha a sua história com Jesus de dizer, Ele falou isso para mim e eu vou obedecer. Você não é menor do que ninguém, você não é menos do que ninguém porque você não tem um microfone ou porque você não tem um cargo, porque talvez você não esteja na equipe de louvor ou na equipe da dança, talvez você não tenha um cargo no evangelismo, mas você tem Jesus, você tem uma boca, você tem o coração de Deus e você tem um coração humilde diante da sua liderança e diante das palavras de Deus. Não é sobre afronta, é sobre reconhecer, porque o mesmo Deus que falar com você, Ele vai falar com a tua liderança. Deus não quebra princípios. Eu estou dizendo para você sobre se colocar nesse lugar, sobre colocar num lugar de disponibilidade, não mais um lugar de ficar assistindo e achando que a história, olha fulano, que história bonita que ele tem. Não, vamos lá, existe uma história para nós. Sabe, tudo que nós fazemos precisa nascer de um momento de oração com Deus. Esse lugar vai te dar ousadia e coragem, sabe? Esse lugar vai te encher. Eu estava bastante nervosa por estar aqui, porque faz tempo que eu não falo no microfone. Mas quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, no meu tempo em casa, sozinha e com o meu esposo, conversando com ele, conversando com os meus pastores, conversando com as pessoas que me discipulam, o ânimo deles me encheu de coragem. E eu falei, eu consigo, porque eu não estou indo lá sozinha. Esse é o segredo, eu não estou indo lá sozinha. Tem alguém segurando a minha mão e tem um corpo comigo. O segredo é esse. Quando nós estamos com Jesus, Ele segura na nossa mão e Ele apresenta o seu corpo para andar com a gente. Aqui tem uma parte do corpo de Cristo para andar com você. Você não precisa ter medo de se posicionar na presença de Deus, de renunciar, sabe? Talvez na sua casa não tem nenhum outro cristão, não tem nenhuma outra pessoa que professe a mesma fé que você, mas você não precisa ter medo, porque você tem uma família. Você tem um pai que está no céu e você tem a família dele que está aqui na terra.
representado por todos nós. Então você não precisa ter medo de se posicionar e dizer, não, a partir de hoje eu não vou fazer mais o que todo mundo faz. Agora eu vou ter a minha vida de oração, eu vou ter o meu período de devocional com Deus, eu vou mudar a minha forma de linguagem, eu vou mudar as minhas vestimentas, eu vou mudar, não porque tem alguém me pedindo ou porque tem alguma lei me incomodando, mas porque eu estou ouvindo a voz daquele que eu amo. E essa voz me conduz. Sabe? Desejar o secreto, desejar o tempo sós com Deus, não significa que Deus não vai levantar algumas pessoas em evidência. Não é isso. Existem sim pessoas que Deus levanta e dá um pouco mais de visibilidade para elas. Mas desejar o secreto significa que você não vai mais ter medo do anonimato. Você não vai mais ter medo se as pessoas não curtirem a sua publicação. Você não vai mais ter medo se você não tiver um microfone na mão. Você não vai mudar de cima para baixo da plataforma. Você não vai mais mudar do evangelismo na rua radical ou do evangelismo corpo a corpo, sentando com teu pai, com a tua mãe, com teu irmão, com teu tio e ouvindo o que ele tem para dizer. Vai ser a mesma intensidade, vai ter a mesma paixão. Isso é desejar o secreto. Não significa que Deus não vai mais, nunca mais levantar ninguém. Significa que nós estaremos dispostos para fazer tudo o que Ele mandar fazer. Seja falar e gritar, ou seja se silenciar e ficar quieto no quarto, em devoção a Deus. Nós precisamos reconhecer esse lugar e nos apaixonarmos por esse lugar. Quando Adão pecou, as Escrituras relatam que ele se escondeu da presença de Deus. Em Gênesis 3, versículo 9, Deus perguntou: Adão, onde você está? Deus não perguntou: Adão, você limpou a grama hoje, Adão? Adão, você aparou as plantas, agou as plantas, Adão, hoje? Adão, você deu alimento lá para os animais? Deus não perguntou nada disso para Adão. Deus perguntou: aonde você está? É isso que o Senhor quer saber. Aonde está o nosso coração? Aonde você está? Sabe, talvez essa noite você está aqui, nós estamos aqui hoje reunidos e você pense: poxa, mas eu pisei na bola. Mas calma. O que o Senhor quer saber é onde você está. Ele não está preocupado no seu serviço apenas. Ele está preocupado com o teu coração. Não adianta nada nós mantermos uma aparência legal enquanto nós servimos a Deus, se o nosso coração está longe dEle. Não é isso que Ele quer. Ele quer as duas coisas. Ele quer que nós o amemos e a partir disso nós o sirvamos. Nós amamos a Ele e nós fazemos as coisas para Ele. Esse é o fluxo correto. E essa é a forma equilibrada e madura de viver diante de Deus. Quando nós começamos a ter uma vida de oração, essa vida nos leva para a ação. Essa vida, sabe, não é só também ficar orando trancado no quarto. Não é isso. Uma vida de oração nos impulsiona para uma vida de ação. Porque quando nós passamos a conhecer Jesus e passamos a conhecer o coração dele, nós passamos a amar o que ele ama. E você sabe o que Jesus ama? A igreja. Ele ama o corpo dele. Em Efésios 5, 29 e 30, vai dizer isso. Efésios 5, 29 e 30 diz: pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja, pois somos membros do seu corpo. Cristo ama a igreja, o noivo ama a noiva. Então a paixão de Deus é a noiva dele, é a esposa de Jesus, a noiva, a igreja, o corpo de Cristo, que somos todos nós. Eu, Joyce, sozinha, não sou o corpo de Cristo. Nós juntos somos o corpo de Cristo. Então é isso que Deus ama. Deus ama a nossa unidade de fé. E quando nós começamos a amar a Jesus, Ele compartilha o coração dele com a gente e a gente começa a amar o que Ele ama. E aí fica mais fácil largar os pecados, as tentações. Porque se eu começo a amar outra coisa,
Porque eu só estou preso naquela tentação, naquele pecado, porque eu não amo, porque eu amo aquela coisa mais do que eu amo a Jesus. Então, se eu passo a amar mais Jesus, automaticamente eu deixo de amar outras coisas. Quando eu me casei com meu esposo, eu matei todos os outros homens da face da terra. Para mim. Porque eu não posso amar o meu marido e amar outros homens. Isso é um casamento com Jesus. Quando eu começo a amar Jesus, eu automaticamente paro de amar as outras coisas. Então, se eu ainda estou tendo dificuldade com alguma coisa, com algum pecado em específico, eu preciso pedir: Jesus, aumente meu amor por você. Aumente meu amor por você. Jesus, eu ainda não estou te amando como você merece. Por favor, aumente o meu amor. E isso automaticamente vai transformar a sua vida. Esse lugar de encontro com Jesus vai transformar você por inteiro. Vai transformar você em se tornar mais parecido com Ele. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei por dias em que eu falei: cara, eu tô de saco cheio de ser eu mesma. Parece que nada que eu faço dá certo. Parece que nada das minhas escolhas funciona. Parece que eu só tenho o dedo podre. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei. E se você já se sentiu assim alguma vez, eu quero te dizer: você não tem que ser você para sempre. Você tem uma alternativa, você tem um lugar de refúgio, que é se tornar parecido com Jesus. Que nós possamos encontrar esse lugar, sabe? Mas eu sou uma pessoa tão nervosa, eu sou irritada, eu brigo com todo mundo, eu respondo todo mundo. Mas essa sou eu mesma. Exatamente. E você não tem que ser você para sempre. Mas eu sou uma pessoa, sabe, que eu não sei falar não. Eu não tenho boca pra nada. Nossa, eu sou tímida, eu sou, sabe, nossa, não, eu não consigo. Eu sou muito assim, sabe, eu nasci assim, eu herdei isso da minha mãe, eu herdei isso, sabe, da herança. É porque eu tenho um trauma, assim, que um dia eu abri a boca e falei, aí as pessoas ficam, aí eu fiquei com trauma, sabe? Esse é você. Mas você não tem que ser você pra sempre. Você pode se desenvolver e se tornar a sua versão full power, que não é você, que é Jesus, que é se tornar parecido com Jesus. Você quer ser uma pessoa doce e que as pessoas gostem de você? Seja parecida com Jesus. Você quer ser uma pessoa firme, que não nega princípios e que sabe o que está fazendo? Seja parecido com Jesus, porque quer exemplo de alguém firme como o exemplo dele? Quer o exemplo de alguém que sabia o que estava fazendo como o exemplo de Jesus? Esse é o nosso lugar, essa é a nossa saída, o nosso escape, é nos tornarmos parecidos com Jesus. E aí então nós vamos ter força para dizer para o nosso irmão o lugar correto, o qual ele deve andar. Sabe? Momentos onde nós estamos sobrecarregando os nossos líderes, nós poderemos aliviar as costas deles, porque agora a gente tem comunhão direta com o Pai. A gente não precisa mais de Moisés para subir no monte para nós. Agora a gente tem acesso livre, e eu tenho certeza que os líderes, os pastores vão se encher de orgulho e falar: essa é minha ovelha. Esse é o meu irmão amado, aquele que Deus colocou para mim cuidar. Que orgulho dele, ele ouve a voz do pastor. Ele ouve a voz do pastor das ovelhas, que é Jesus. E que automaticamente também ouve a voz da liderança, porque eles estão em comum acordo. Sabe? Então eu quero te estimular a ter essa vida com o Senhor. Essa vida que vai te levar para o serviço da forma correta. Porque eu não disse nada disso excluindo o serviço. O serviço ao corpo é uma resposta de um coração que entendeu que Cristo e a igreja são um. Cristo e a igreja são um. Quando Paulo foi apresentado a Jesus, quando ele conheceu Jesus, e na estrada de Damasco, Jesus perguntou a ele: Paulo, por que você está me perseguindo? Foi assim que perguntou?
Paulo, Paulo, por que me persegues? Mas Paulo estava perseguindo a igreja, não era? A igreja? Mas Jesus falou para ele: eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. Jesus não falou para ele: eu sou Jesus, aquele a quem a igreja adora. Não, Jesus falou: eu sou aquele que você persegue. Significa que Cristo e a igreja são uma coisa só. Então um braço não exclui o outro. Cristo, eu o amo e eu tenho tempo com Ele. Automaticamente eu faço parte do seu corpo e eu cuido do seu corpo, como nós lemos em Efésios 5. Que aquele que ama o corpo cuida e alimenta. Cuidado fala de envolvimento, vida na vida, entranháveis afetos. Como eu cuido do corpo? Sabe essa pessoa que está do seu lado aí agora? Dá um tapinha nas costas dela assim, só um tapinha assim. Opa, fala, opa, vamos. Sabe essa pessoinha aí? Essa pessoa é responsabilidade sua. Essa pessoa, você precisa saber. Você sabe se essa pessoa tinha alguma coisa para comer hoje antes de vir na casa dela? Talvez ela tá aqui bonitinha, sorridente e tal, né? Vestiu a roupinha legal, mas ela não tinha nada para comer em casa. Ou talvez ela estava em casa hoje e ela discutiu com o pai, com a mãe, ou com o irmão, ou com um filho, ou com alguém. E aí chegou aqui e tá tipo malzão e só queria alguém para conversar, alguém para dar um abraço, sabe? Isso é cuidado, é você ter, sabe? É você sair daqui das reuniões e falar: tem que tomar um cafezinho na minha casa, querido. Na nossa comunidade de fé lá, na nossa comunidade local, tem uma irmã maravilhosa, melhor pessoa da vida. Toda pessoa que ela conhece, ela chama para tomar um cafezinho na casa. É gente do bem demais, não é verdade? Isso é viver família, é cuidar um do outro, é chamar. Cara, eu tô vendo aquela pessoa, nossa, hoje fulano, cara, hoje a Tainá não tava muito bem, ela sempre é sorridente, mas hoje ela não tava muito sorridente. Não é o caso, né? Lá. Mas hoje, nossa, parece que ela, não sei, a hora que ela estava dançando ali, eu senti um negócio, acho que ela não estava. Vou perguntar, perguntar, sabe, é se interessar pela pessoa. Não é chegar dando rasteira no que já estava caindo, não é isso. É se interessar pela pessoa, falar: nossa, tá tudo bem com você? Você precisa de alguma oração? Eu posso servir você de algum jeito, sabe? Não é tipo colégio, escola, né, cursinho que a gente vai lá e beleza, nem sabe, bom, né, no meu tempo, não sei se eu já sei mais, nem sabe nada da pessoa. Não, é querer saber, cara, está tudo bem na tua casa. Sabe por quê? Porque se a gente não fizer isso, aqueles que não têm Cristo vão fazer. Eles sabem a estratégia. Eles sabem que se ele perguntar e se ele se interessar pelos problemas daquela pessoa que está vulnerável, ela ganha aquela pessoa. Então, sabe uma estratégia para ganhar a pessoa, assim, para ganhar o coração dela, para ela nunca mais querer sair daquele lugar? Chama ela para se envolver com a tua vida. Mas para isso você vai ter que estar disposto a abrir a sua vida também. E só vai conseguir fazer isso se você entender, se você saber que Cristo e a igreja são um membro fora do corpo. Se eu cortasse a minha mão aqui agora e colocasse ela aqui em cima, aqui, deixasse ela aqui sangrando aqui, ela ia sobreviver muito tempo? Não. Não é a mãozinha da família Adams. Acabo de constatar que eu não consigo ficar sem fazer piada. Desculpa. Não vai sobreviver muito tempo. Porque um membro só tem vida quando ele está ligado ao corpo. Da mesma forma que o corpo só tem vida se o coração estiver bombeando, se a cabeça estiver funcionando. Uma pessoa que está lá no hospital, que teve uma paralisia cerebral, ela é considerada uma pessoa viva ou estado vegetativo? Nós não somos um corpo vegetando. Nós somos um corpo vivo, porque o nosso cabeça está vivo. Ele vive, ele reina para todo sempre. Então, se nós somos parte desse corpo, nós não somos membros mortos. Nós somos membros vivos.
porque nós estamos dentro desse corpo. Sabe quantas vezes nós já fomos socorridos por esse corpo? Eu não sei você, mas inúmeras vezes eu já passei por problemas e alguém que faz parte do corpo de Cristo me socorreu. E eu me senti revigorada. Sabe, eu tenho o privilégio em Deus de ter um rol de amigos que conhecem o Senhor. E todas as vezes que eu quero desanimar, hoje mesmo para eu vir aqui quando eu estava nervosa e tal, e eu conversei com algumas pessoas e essas pessoas falaram, me incentivaram, me animaram, falaram, vai dar tudo certo, você tem algo de Deus. Isso é bíblico, nós temos que fazer isso uns com os outros. Sabe aquela pessoa que está naquele dia ruim, você chegar nela e falar, ei, fica tranquilo, Jesus é com você, vai dar tudo certo. Você está em obediência? Tô. Então não tem por que dar errado. Você não viu lá Jesus protegendo Maria? Jesus falou, não mexe com ela não. Então se nós estamos com Jesus, não tem por que dar errado. Sabe, tenha os amigos certos. Tenha os amigos certos, tenha amizades que sabem do que estão falando. Sabe? Não, sabe, tipo, isso vai mudar a tua vida. Sério, você quer um segredo, uma chave para mudar a tua vida? Tenha amigos que conhecem o Senhor e que amam o Senhor. Você vai ver como que isso vai fazer toda a diferença para você. Então, para caminhar já para fechar, para caminhar para fechar, eu queria dizer uma frase para você, do John Mackay, é o presidente de um seminário de teologia em Princeton. Ele disse que a prática sem revelação, sem reflexo, a prática sem reflexão é fanatismo comportamental. E a reflexão sem prática é paralisia mental, pois não leva o indivíduo a agir. Então Jesus não quer nem que você faça as coisas só porque todo mundo está fazendo. Não é para ir com a galera, não é para ir com a multidão. Você não foi chamado para ser um na multidão. Sem antes sentar e ouvir o Senhor. Sabe, eu quero que nessa noite nós paramos e pensamos, será que tudo o que eu estou fazendo hoje nasceu de uma palavra de Deus? Será que eu tenho certeza que Deus quer que eu faça isso? Você tem esse direito, coloca tudo isso diante do Senhor, coloca tudo em xeque e fala, Jesus, eu quero saber. Mas isso é só para os corajosos, tá? Você não pergunta para Deus quem fala o que quer, ouve o que não quer. Você tem coragem mesmo, você pergunta para Deus. Mas também, não fique só no campo da reflexão. Não fique só pensando, e eu estou vendo, estou pensando, estou esperando uma direção de Deus, e essa direção nunca chega, parecia a bússola quebrada, mas meu Deus. Não, você tem que ouvir o Senhor e fazer, ouvir o Senhor e se tornar, ouvir o Senhor e abrir mão, ouvir o Senhor, mudar a personalidade, se necessário, ouvir o Senhor, mudar um hábito, ouvir o Senhor e abrir mão de um hobby, ouvir o Senhor, começar uma célula, ouvir o Senhor, começar um grupo de oração, ouvir o Senhor, orar pela pessoa no mercado, ouvir o Senhor, orar pelo irmão que estava mal hoje na igreja, ouvir o Senhor e orar pelo pastor, ouvir o Senhor, orar pela família dele, ouvir o Senhor, orar pelos filhos dele, ouvir o Senhor e agir. Não é só ficar sentado e nem só fazer demais. Entende? É um lugar de equilíbrio. E eu creio que nós vamos chegar lá. Eu também estou a caminho desse lugar. Nós vamos chegar lá. Amém? Nós vamos chegar lá. Eu estou lendo um livro, eu gostaria até de indicar esse livro, se chama Como Ter um Coração de Maria no Mundo de Marta, da Joanna Weaver. Joana é o nome da minha irmã. Nada a ver, mas falei. Como escolhemos a melhor parte? É um trechinho, tá? Abre aspas para Joana. Saudades, mana. Como escolhemos a melhor parte e ainda conseguimos fazer tudo o que realmente deve ser feito? Essa é a pergunta, depois de ouvir uma palavra como essa. Como nós escolhemos a melhor parte?
que é a parte que Maria escolheu. E ainda fazemos tudo o que a gente tem que ser feito, porque a gente tem que continuar trabalhando, a gente tem que continuar a faculdade. Não estou mandando ninguém sair não estou aconselhando ninguém a sair de faculdade, nada, sem ouvir o Senhor. Por favor, nós precisamos de médicos, nós precisamos de psicólogos, precisamos de engenheiros, precisamos de professores, precisamos de profissionais. Então, não é isso. Como encontrar esse equilíbrio? Jesus é o nosso exemplo supremo. Nunca estava apressado. Sabia quem era e para onde ia. Não se tornou refém das demandas e das necessidades afoitas desse mundo. Jesus disse: apenas faço o que meu Pai me enviou para fazer. Sou assertivo e pontual. Não faço nem mais que isso e nem menos que isso. Se Deus me chamou para ser um evangelista e ir para as ruas e ir para os prostíbulos e ir para as zonas de perigo, eu não vou negligenciar isso. Mas se Deus me chamou para ser um profissional da área da medicina e ir para os hospitais e trabalhar em hospitais, eu não vou negligenciar isso. Se Deus me chamou para ser um professor e abençoar as crianças do ensino fundamental, eu vou fazer isso como se fosse um super-herói. Porque eu vou fazer apenas o que o meu Pai me enviou para fazer. Jesus disse isso aos discípulos. Alguém disse que Jesus saía de um lugar de oração ao outro e fazia milagres nesses intervalos. Como é incrível estar em sintonia com Deus, de modo que nenhuma ação seja desperdiçada e nenhuma palavra caia por terra. Não se trata de uma mudança qualquer. Ela se inicia quando começamos a entender o que significa escolher a melhor parte. Jesus é o único que pode causar a mudança correta em nós. Vemos que Marta aprendeu a sua lição, pois ela não colocou a sua personalidade de lado, ela continuou servindo Jesus. Ela não tentou ser igual a Maria. Ela simplesmente obedeceu e acatou a exortação de Jesus quanto à sua inquietação. Esse é o convite de Jesus para nós. Viver nesse lugar de intimidade, onde nós podemos claramente conhecer a Ele, e assim nós conheceremos a Deus, nós conheceremos a vontade de Deus. Quantos querem acessar esse lugar? Conhecer a vontade de Deus, a plena vontade de Deus ao seu respeito. Você não é melhor ou você não é pior do que ninguém, porque talvez o teu estilo é diferente do que o das outras pessoas. Seja livre. Marta não precisou mudar a personalidade de serviço dela, ela apenas colocou isso no lugar certo. Jesus precisa de você, você é uma expressão do corpo de Jesus. Gostaria que você se colocasse de pé e que com os seus olhos fechados você começasse a pensar: se tudo o que você faz hoje nasceu de uma palavra de Deus, sabe? Será que todos os pesos que você está carregando é necessário que você carregue? Ou será que talvez você está carregando um peso que você mesmo colocou nas suas costas? Ou talvez um peso que uma outra pessoa colocou nas suas costas. Talvez você está carregando marcas de traumas e de histórias, talvez uma herança familiar, um trauma familiar que você carrega até hoje. Alguma palavra que alguém disse para você sobre você e você carrega essa palavra nas suas costas e você diz: não, eu não posso ser melhor do que isso, porque na verdade é isso que eu acredito sobre mim mesmo. Jesus, Ele quer te libertar desse lugar. Talvez alguém disse para você que é feio você ser do jeito que você é, porque você talvez seja extrovertido demais. Talvez você ria muito e as pessoas dissem: não, isso está errado, você tem que ser uma pessoa séria. Ou talvez alguém disse para você: não, você precisa rir mais. E Deus te chamou, na verdade, para lágrimas. Às vezes Deus te chamou para chorar pela igreja. Existem várias expressões do corpo de Cristo. Existem várias formas de se manifestar em obediência ao Senhor. E Deus quer que você conheça isso. Deus quer que você saiba o seu lugar. Se você sente essa dificuldade
dificuldade, sabe, de permanecer a sós com Deus, de permanecer em silêncio com Deus, eu gostaria que você viesse aqui na frente, que nós vamos orar juntos. Talvez você se encaixou nessa palavra, sentindo que talvez existe você gostaria de ir mais fundo no coração de Deus. Ou talvez o contrário, talvez você se encaixou nessa palavra dizendo: eu amo Jesus, mas eu não tenho coragem de sair do lugar onde eu estou. Eu não amo como eu deveria amar. Talvez você está dizendo: nossa, eu tenho dificuldade de amar a minha família, eu tenho dificuldade de amar os meus amigos, ou dificuldade de amar os meus inimigos. Talvez ainda nós não conhecemos a Jesus da forma que Ele gostaria de ser conhecido. Você que pode, feche os seus olhos e comece a falar com Jesus. Comece a colocar diante dele o desejo de conhecê-lo mais profundamente. Somente você e Deus precisam saber nessa hora. Nós, como corpo de Cristo, queremos apenas estimular você nesse lugar. Nós queremos apenas colocar você, impulsionar você para estar nesse lugar mais fundo no coração de Deus. Sabe, não se contente com o que você carrega de Jesus hoje. Você pode ter um ato de adoração extravagante e isso tocar o coração de Jesus e Ele dizer: não mexam com ela, não mexam com ele, porque Ele me conhece e Ele carrega algo que ninguém conhece ainda, que ninguém viu ainda. Se você pode, comece a orar. Eu gostaria de ouvir a voz da igreja em oração. Eu gostaria que você levantasse a sua voz, levantasse a sua mão e começasse a orar com Deus. Jesus, nós te chamamos nesse momento para que você nos coloque no lugar certo. Nós te chamamos nesse momento, Jesus, para que você organize as coisas dentro de nós. Pai, se alguém aqui nessa noite está sentindo a sua cabeça bagunçada, são muitas ideias, muitas vozes o confundindo, Senhor, eu oro agora que você libere um espírito da verdade, espírito de sabedoria e revelação, e constrange as nossas mentes, nos colocando no lugar certo. Jesus, eu oro por uma liberação de paixão nesse lugar. Eu oro por um desejo incessante de estar na Tua presença, Senhor. Eu oro agora, Pai, por uma fome de oração. Eu oro agora, Jesus, pela Sua igreja na cidade de Almirante Tamandaré. Que a Sua fome caia sobre eles. Que a visão da Sua glória seja fascinante, Jesus, a ponto de os atraí-lo mais perto e mais perto e mais perto. Jesus, eu oro por um silêncio inquietador em suas almas confusas. Aquele que está aqui não sabe talvez quem é, tem dúvidas sobre a sua identidade, Jesus. Eu oro por um esclarecimento, Pai. Eu oro que essa pessoa sinta o renovo do Senhor com um direcionamento, Pai. Senhor, nós não queremos ser uma igreja que corre para muitos lugares sem o Deus estar conosco. Como Moisés disse, se você não for, nós não vamos. Nós vamos aonde você for. Nós vamos aonde você estiver, seja nas ruas, nos becos, seja nos hospitais, nas escolas, e seja no lugar secreto, no quarto, aonde ninguém nos vê, como Davi atrás das malhadas, quando ninguém o assistia e ele queria desejar conhecer o teu coração. Dá-nos o coração de Davi, Jesus. Dá-nos um coração que contempla a tua face. Dá-nos um coração que ama conhecer os teus mandamentos. Dá-nos um coração, Jesus, que ama agradar você. Sim, Senhor, nós tomamos posse dessa verdade, Senhor. Nós não queremos sair daqui da mesma forma, Jesus. Eu oro, Senhor, que as pessoas aqui estão, não saiam da mesma forma, mas que elas se sintam atraídas, desejando conhecer mais sobre você, Jesus. Eu vejo a nuvem e entro nela.
quero ver tua glória, como viu Moisés. Relances de luz, sons de trovão, mas não tenho medo, não tenho medo. Mostra-nos tua glória, mostra-nos tua glória, mostra-nos tua glória, mostra-nos tua glória. Tua beleza me encanta, me perco em teus olhos. Esse é o lugar que Ele quer que nós estejamos.
convidando, vem. Eu vejo a nuvem, ela é o meu Senhor. Eu vejo. Veja a nuvem, feche os seus olhos, levante as suas mãos e veja o Senhor te convidando. Suba ao monte e venha me conhecer. Suba ao monte e vem me conhecer. Eu vejo a nuvem, eu vejo nuvem. Eu vejo a nuvem. Entre nesse ambiente, entre, não fique assistindo. Eu vejo a nuvem e eu vou. Eu entro, eu irei, mas não tenho medo, pois não tenho. Diga pra Jesus nessa noite: eu não tenho medo, eu entro na nuvem, pois não tenho medo. Eu irei, pois não tenho. Custe o que custar, custe o que custar, Jesus. Não tenho medo, mostra-nos sua glória, sua necessidade, Jesus. Mostra-nos sua glória, mostra-me tua glória, mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória, mostra-me tua glória. O teu corpo está aqui. Nós viemos te servir, amado. Mostra-nos sua glória, mostra-nos sua glória. Teu corpo anseia te encontrar. Se você pode, toque na pessoa que está ao seu lado e comece a liberar sobre ela mais paixão pelo Senhor. Comece a liberar sobre a pessoa que está ao seu lado. Oramos juntos, Senhor, pelo aumento do amor. Oramos juntos, Senhor, que você aumente o nosso amor. Encha-nos, Senhor, da tua presença. Encha-nos do desejo. Encha-nos de desejo por te conhecer. Enche-nos de desejo, Senhor, por servir o teu corpo, por estar na tua presença, Jesus. Tua família está aqui. Tua família está aqui, Jesus. Tua família está aqui. Tua família anseia te encontrar. Tua família anseia te encontrar. Se você sentir desejo de orar com alguma pessoa em específica, nós estamos apenas criando um ambiente para que você se mova